Eu acredito que todo ser humano tem uma vocação especial nessa vida. E quando a gente descobre o nosso chamado, a nossa vocação, a gente se sente em paz. E eu penso que esse é o momento de olhar um pouco para trás e reconhecer um pouco a nossa história, a nossa vida. Todas as experiências contribuíram para a descoberta dessa vocação. Eu posso dizer que a minha vocação ela já nasceu ali no ventre materno, assim como Jeremias. Antes de ser concebido, o Senhor já tinha escolhido e consagrado. Desde a minha infância, ali na participação ativa na minha comunidade, eu sempre senti esse chamado muito forte. Sempre católico, de família católica, desde criança participava da igreja, né? E comecei, digamos, minha caminhada de engajamento na igreja como coroinha, como acólito. Então sempre muito próximo ali dos padres, no altar. E eu lembro quando criança, um bispo da minha diocese, um saudoso bispo, eu disse a ele assim, eu quero muito ser padre. E ele disse assim, deixa crescer mais um pouquinho e depois você me procura. Eu descobri, diferentemente de outras pessoas que de modo geral descobrem ali na infância, no começo, eu acabei descobrindo um pouco tarde, entre aspas, porque Deus tem seu tempo e às vezes é bem diferente do nosso. Foi em 2004 quando eu fiz a minha crisma, já tinha quase 19 anos e foi uma experiência muito bonita, de profunda intimidade com Deus, mas que precisou ser cultivada ao longo do tempo. Foi ao longo da caminhada que eu fui me descobrindo vocacionado, apaixonado mesmo por esse serviço de consagrar a própria vida a Deus. Em algum momento da vida achei que isso não era minha vocação, depois passei pelo momento de não aceitação dessa vocação, né? E eu acredito muito nisso, que não existe um tempo específico, um momento especial para descobrir a vocação. Eu acredito que é um processo que dura a vida inteira. Se nós pensarmos que vocação é essa busca incessante por fazer a vontade de Deus. Os paulinos eu conheci pelo folheto domingo, mas eu lembro que uma vez fazendo uma missão na minha diocese de origem, a diocese de Paulo Afonso, na Bahia, eu recebi numa dessas missões de uma pessoa que tinha ido a São Paulo, uma revista vocacional chamada Conexão. E eu lendo aquela revista, eu me encantei pelo estilo daqueles homens consagrados a evangelizar nesse mundo da comunicação, como também a Paulo e a Alberione. E foi a partir dali que eu escrevi, comecei a escrever minhas correspondências. Eu já conhecia as Irmãs Paulinas. O carisma paulino eu conheci através das Irmãs Paulinas. Eu era envolvido como coordenador do Ministério Jovem da Arquidiocese de São Luís, da Renovação Carismática, e teve uma romaria para a Diocese de Pinheiro. E aí, junto comigo foi a irmã Alice, que na época estava lá em São Luís, e a irmã Viviane, que na época era noviça. E aí eu tive essa proximidade com elas e elas falaram, olha, tu nunca pensou em ser religioso, em ser padre, tu é muito comunicativo. Tem os padres irmãos paulinos, que também tem essa nossa missão de comunicar o evangelho na cultura da comunicação. Eu naquela época tinha dúvidas ainda se eu tinha vocação, mas elas pediram o meu e-mail, eu passei, achei que nem eu ia entrar em contato comigo. E na época o padre Romilson, que era vocacionista, entrou em contato prontamente e fazendo jus à vida e o estilo de comunicador, foi muito ágil em me enviar um e-mail apresentando a congregação e perguntando se eu tinha interesse de conhecer mais. Eu me lembro, se não me engano, em 2008, eu entrei numa livraria das Paulinas, fui comprar um CD do Valmir Alencar e quando eu fiz aquela compra que eu ia saindo, eu vi um quadro do Padre Alberione na parede e me chamou a atenção e eu voltei para o balcão para perguntar se também existiam padres. Foi naquele momento que aquela irmã foi tão atenciosa comigo e me passou o contato e a partir dali eu comecei a me aprofundar nesse encontro e entrei em contato através dos e-mails, das redes sociais e fui super acolhido e a partir daí eu comecei a escrever as cartas e aprofundar nesse processo, nessa descoberta vocacional. A nossa missão hoje é
ir ao encontro dessas pessoas, levando de fato essa mensagem de esperança, de conforto e de alegria. O Papa Francisco tanto que convida a igreja, as pessoas a viverem de fato essa alegria do Evangelho, do anúncio. Então a missão hoje, dentro de toda essa realidade que vivemos, é viver o Evangelho e anunciá-lo com entusiasmo. O meu lema vocacional é tudo faço pelo Evangelho. Está lá na carta aos Coríntios, capítulo 9. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Essa é uma palavra muito atual. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis da nossa história como seres humanos e mais do que nunca nós precisamos guardar essa esperança. A gente imagina esses momentos fortes da caminhada, que é a primeira profissão, a profissão perpétua, e eu nunca imaginei que seria em um tempo de pandemia. Ainda mais forte, nesse tempo de pandemia, eu sou chamado a levar esperança, comunicar esperança, dizer para as pessoas de hoje, para os meus familiares, para os meus amigos e para todas as pessoas que eu encontrar na minha caminhada, que Deus não nos abandonou, que Ele caminha conosco, e ser esse sinal de esperança e de amor de Deus junto ao povo de Deus, no meio do povo de Deus. Vou sendo cada vez mais polido para que eu possa, através da minha vocação, levar as pessoas também a viver essa experiência do chamado de Deus na vida de cada um e cada uma. E hoje eu venho aqui, primeiramente agradecer a Deus pelo chamado que Ele me fez e agradecer a cada um e a cada uma também que rezou, que torceu pela minha vocação e que hoje testemunha esse momento tão especial de minha vida. E convido a você a rezar por mim, rezar pela vocação que escolhi para minha vida como sacerdote paulino, para que eu seja perseverante e firme na caminhada. Depois de todo esse tempo de espera, de caminhada, de autoconhecimento, de busca pela intimidade com Deus, o sentimento que me ocorre é o sentimento de gratidão. Gratidão pela acolhida na família paulina, nos paulinos. Gratidão por não ter me afastado da minha história, das minhas raízes. Então eu louvo a Deus pela minha vocação, pelas pessoas que me acompanham, pelas pessoas que me ajudaram durante toda essa caminhada, que são muitas. Conto então com as orações de todos vocês. Continuem conectados com a família paulina, com os paulinos. A palavra que resume o dia de hoje é gratidão. Chegou o dia da ordenação presbiteral, que eu acredito que é a confirmação da caminhada feita até aqui, e peço ao nosso Senhor a sua graça, a sua misericórdia, para que eu possa ser fiel ao chamado que Ele me fez, que eu possa levar a sua palavra aonde Ele quer. E como o Papa Francisco sempre pede, eu também humildemente peço a cada um de vocês que assiste esse vídeo, rezem sempre por mim, para que eu seja fiel à minha missão, ao meu chamado. Conto com as orações de vocês.